E aí, cambada, tudo em cima? Aqui é o Perspectivando. Eu sou o Hugo Tomar. E aqui é o Wesley John. E pra semana, cara. Semana a gente tem um tema que é muito importante. Pode ser importante, pode ser que sim, pode ser que não. Inteligência é sempre importante, cara. Se você tem, é bom. Se você não tem, aí o problema é seu, né? E a gente não vai discutir isso sozinho. 3 doutorandas e uma doutora. Ambas cientistas. O que é mais, cara? Apenas busque inteligência. Pega o carro e vai na biblioteca. As opiniões expressas pelas pessoas aqui são de total responsabilidade das pessoas expressas aqui. Exatamente. O podcast, ele contém achismo. Então, se você aí, doutorado, embasado em argumentos sólidos, guarde a sua opinião pra você mesmo. Ou mande um e-mail pra gente lá no perspectivando.sac@gmail.com com seus esclarecimentos e o seu látis. Que, no caso, a gente quis trazer mais uma discussão de forma geral, como se fosse uma discussão de boteco. Aqui é mesa de bar, cara. Você quer conhecimento, você vai lá no TED Talk lá, sacou? Boa. É isso aí. Vivam as mulheres na ciência. E não se esquece de deixar o like e seguir nós, beleza? Firmão? Fechou? E pichar o muro. Eu ainda queria que alguém pichasse o muro e marcasse a gente no Twitter. Ia ser muito feliz. Ia ser do caralho, cara. Eu faço um pix de R$100 na hora que eu ver a foto. Cara, e se você tem Spotify, Deezer e Google Podcast ou do iPhone, que eu esqueci, Apple Podcast, você pode ir lá curtir, cara. Também dá bom, não só no YouTube, que você pode seguir. Se você curtir o bagulho lá, ajuda nós. Salvar também, né? Salvar também. Que aí você vai receber o quê? Nossa próxima fase, que são os abraços. E eu tava ali, ela também estava ali. Tava parada aí olhando para mim. Tá, eu vou parar assim. Charlie Brown, saudades. Grande Charlie Brown. Os abraços gaiteiro dessa semana, né? Vamos pra FBI, cara, que ele comentou, né, que como Elon Musk disse uma vez, faculdade é apenas um espaço pra conhecer pessoas da sua idade. É uma escola pra adultos. Que é isso, meu filho? Calma. Só que tem a parte ruim que não tem hora do lanche, né? Se você quer comer, você tem que pagar daí. É foda. Eu gosto de galinhada, sopa. Isso não existe! Esse é meu patrão! A Amanda Nerves falou que ela sempre foi apaixonada por cozinha e queria tentar gastronomia, mas ela não tinha dinheiro pra bancar, então foram 4 anos de tortura num curso que ela não queria. Mas no final ela ficou lá porque ela era bolsista, né? Que era inteligente, terminou a faculdade, passou num concurso na área de educação infantil, nada a ver com a faculdade dela, e acabou descobrindo que ama trabalhar com crianças. O Michael Jackson também. Faz o seguinte, guarda uma graninha, faz um EAD em gastronomia aí e faz também, só pelo rolê. E faz comida pra mim e menino. Só faz pelo rolê, só. Siga os seus sonhos, cara. É isso. Com determinação. Seja o rei pirata. E o Luke comentou... Hugo, quem é o Éder mesmo? Cara, o Éder é aquele que tava no podcast semana passada. Inclusive, se você não viu, confere lá que a gente fala sobre faculdade, que se pá é a porta pro tema de hoje. E temos compartilhamentos, né, pra Ana Carolina. Grande abraço pra ela. Ana Carolina, cara, um grande abraço. Grande Ana. Pra Renata Roller. Renata Roller também, cara, um grande abraço. Abraço também para o DJ, cara. O DJ Afari, ou Jafari, que é um amigo nosso e comentou lá no Instagram. Grande abraço aí, mano, DJ, que não é o John. Jafari. Para o Sushi Douglas, cara, que ele diz que compartilha no grupo do Discord. Eu duvido, porque eu tô lá e não vejo. Grande Sushi Douglas, cara, que tá sempre aí fingindo que ouve, fingindo que compartilha e fingindo que é nosso amigo. Caralho. E o Bruno S.A. Boff. O Boff eu não vou dar abraço pra ele, não. Ele some 3 semanas, depois quer voltar como se nada tivesse acontecido. Eu não sou desses não, cara. Tem que pedir. Que é isso, meu filho? Calma. Não podemos esquecer das Irmãs Nerves. Irmãs Nerves também aí, cara. Sempre curtindo, compartilhando e tocando músicas. Acho que foram esses só. Alguns seguidores, né? Mas eles seguiram anonimamente. Então eu não sei o nome, mas sinto-se abraçados. E pra todos os ouvintes, abraços quentinhos de Cuiabá a 50 graus. Abraço quentinho igual abraço de mãe. E pro episódio dessa semana, a gente falou que ia ter convidadas excelentíssimas convidadas. E sim, são mais de 1, 2, 3. Temos 4 pessoas. O maior podcast já feito aqui. E vou começando a chamar elas, pra elas se apresentando. E já a pergunta que eu vou fazer pra todas, mas aí vai apresentar de uma por uma. Mas o seu Lattes, o que tá escrito nele, Dalila?
Olá, boa noite. Meu latte está escrito graduado em gestão ambiental, engenharia ambiental, mestre em física ambiental e física ambiental. Basicamente isso, junto com a minha área com a área que eu tenho mais ênfase de estudo, né? Você mora onde? Eu moro aqui em Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso. Você fez todo o estudo pela UFMT, né? Eu comecei a minha carreira acadêmica no IFMT no ano de 2010/2. Comecei cursando o curso de tecnólogo em gestão ambiental. Sempre tive um grande apreço pela área ambiental. E aí ali eu comecei fazendo gestão ambiental. Logo depois eu tive a oportunidade, fui convidada para estudar e ingressar então no mestrado em física ambiental pela minha orientadora que me acompanhava já desde essa época da primeira graduação. E ali estudei por 6 meses para fazer a prova no final do ano. E no início de 2014, então, entrei no mestrado, daí sim pela UFMT. E comecei essa parte da pós-graduação. E por ali fiquei. Fiz o mestrado, depois o doutorado. E eu sentia uma necessidade muito grande de uma complementação no meu currículo, pois a Faculdade de Gestão Ambiental, embora seja uma faculdade muito legal, assim, me abriu portas, né? Me levou ao mestrado, porque era um curso superior, mas ainda assim faltava algo, né? Um curso mais peso. E aí então eu busquei fazer a Faculdade de Engenharia Ambiental, que eu fiz na Universidade de Cuiabá, particular, e foi aí que eu conciliei com o doutorado. Não recomendo para ninguém fazer isso. Foi uma fase muita coisa. Foi uma fase muito difícil e embora a gente fale assim, mas eu tô só para estudar, mas envolve muitas outras coisas, né? A gente nunca tá só para estudar. Nesse meio tempo eu comecei um outro negócio para ganhar mais dinheiro. E nisso tudo a gente sempre traz outras coisas, né? O emocional que às vezes não tá legal. Então aquilo que inicialmente começou bem, foi gostoso, foi ficando legal, mas mais pro meio, pro final já ficou algo bem mais pesado. Mas a pandemia, embora para muitos veio trazer aí dificuldades, né, ou então assim, até mesmo o tédio por ficar só em casa, para mim ela veio agregar muito, porque foi quando eu consegui realmente desacelerar, né, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sou acelerada, e eu consegui desacelerar tudo e realmente concentrar no doutorado, terminar essas últimas disciplinas que faltavam, e aí sim encerrar esses ciclos que já tava, né, no tempo, não tinha mais para onde correr. E graças a Deus tudo terminou bem, mas não recomendo pra ninguém. Não façam isso porque você fica louco, pirada, surtada. Real oficial. E temos agora a pandeirista. Mentira, não é pandeirista, mas como que fala? Quem toca pandeiro? Não sei. É percussionista que chama, eu acho. Então pode ser. A percussionista Helena pode falar sobre você. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, não sei. Bom, eu sou graduada em Física, bacharel em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso. Foi lá que eu conheci o Wesley, né? Tive esse prazer aí da vida. Prazer, né? Não sei se é um prazer, não. O final do meu... Eu trabalhei em diversas áreas na física, dentro da física da UFMT. Eu tive 4 orientadores, né, durante a graduação. Só que o final dela foi o que eu mais me identifiquei, né? Uma física mais voltada para a área interdisciplinar de medicina, e aí eu fiz o TCC em física nuclear aplicada à medicina. E aí vim para Maceió fazer o mestrado em neurociência computacional, né, a parte de teoria da informação, para caracterizar séries temporais do cérebro, e tô fazendo doutorado agora, comecei agora o doutorado. Acho que é isso. A pandemia não me agregou em nada, não. Só me deixou mais doida. Acho que é isso. Agora seguindo, Catiele. Boa noite. Eu sou licenciada pela Universidade Federal de Mato Grosso e apesar de eu ter me formado, né, para ser professora, eu decidi seguir na carreira acadêmica, né? Então eu, no final, na metade para o final do curso, eu busquei me esforçar mais, né, para tentar entrar no mestrado. E eu acabei que eu consegui, né, 1 ano depois de eu me formar. E aí eu fiz um mestrado em física, né, com ênfase em neurociência, que foi o tema do meu TCC, né, da minha monografia.
E agora estou atualmente cursando doutorado em física, trabalhando também com neurociência. E eu pretendo continuar aí nessa área até quando der, né? É isso. E a pandemia ajudou ou atrapalhou? Olha, é complicado. Assim, ajudou porque eu consegui focar mais em algumas coisas, mas atrapalhou porque a gente quase não tinha reunião de grupo, né? As reuniões eram online e internet é bem raro, né? É bem caro a internet para pagar. E nesse sentido, né, da gente ter que fazer tudo online, essas coisas atrapalhou muito. Mas deu para participar. Eu acho que nessa questão realmente da trazer tudo online nos trouxe realmente uma dificuldade, porque assim, demanda muito mais de nós, né, do que o outro professor que tá ali e tudo Sim. mais. Quando eu digo que me ajudou, gente, é porque realmente assim, eu tinha um ritmo muito acelerado, muito corrido, e eu tinha dificuldade de parar pra concentrar no que eu precisava. Então só por conta disso, mas eu concordo com as meninas. A parte a falta do tato, de estar junto, dialogando ali no dia a dia, realmente ficou muito mais dificultoso com a pandemia, né? Tem os dois lados da moeda. Sim. Não é nada revigorante você acordar e já ir direto pra uma tela de computador, né? Aí você passa o dia inteiro, você vê as pessoas pelo computador, você fala pelo computador, você só vê o computador. Bem, Teve um lado bom também, porque a gente pôde participar de bastante eventos, né? Eventos longe, né? Por exemplo, eu participei de um evento. Vocês participaram do evento internacional, Isso, a né? gente conseguiu participar de evento internacional. Então a gente não precisava pagar passagem, hospedagem para estar lá, né? Então essa parte foi uma parte positiva até. E aí a gente falava que era brasileiro e já ganhava isenção de tudo. Tem essa parte boa. Isenção mesmo online. Mesmo, eles cobram. E é muito caro. É muito caro. Eu sou contra a convenção online. Porque não tem coffee break. Né? Não, já pensou? Nossa, eu acho horrível isso. Você ter que pagar R$100 num curso que você não vai ter coffee break. Gente, o que é isso? Muito injusto. Tem que pagar o professor, o profissional que tá ali na muitas vezes frente. o profissional nem recebe. Verdade. Esse é um fato, isso é verdade. Mas já que você já tá falando, Rayana, sua vez, seu Lattes destrinchado pra gente. Boa noite, gente. Como já falaram aí, meu nome é Rayana. Então, meu Lattes é um assunto bem legal, meu Lattes. Porque tem pouca coisa ali na biografia do Lattes. Tá formando o quê? Tá informando a minha graduação. Eu sou formada em licenciatura pela UFMT, pela Universidade de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso. Tá informando que eu fiz iniciação científica, que eu fiz mestrado em física ambiental e que atualmente estou fazendo doutorado na mesma área em física ambiental. Então, o resumo do Lattes é bem pequenininho. É o que tem ali. Não sei mais o que eu vou falar de mim. Vamos ver o que eu vou falar. Onde que você mora Eu mesmo? moro em Várzea Grande, uma cidade vizinha aqui de Cuiabá. É a cidade que todo mundo meio que zoa ela, fala que a gente trabalha em Cuiabá e só vai dormir em Várzea Grande. Eu conheço por terra sem lei. Também essa característica de Várzea Grande. É Várzea Grande que tem o bairro Faixa de Gaza? Faixa de Gaza. Eu moro quase que praticamente no centro de Várzea Grande aqui, meu querido. Eu moro praticamente do lado do aeroporto. Ela mora na parte rica de Várzea Grande. Tem parte rica? Não é a parte rica, não. Eu moro próximo do centro. Bom, acho que é isso. Eu não sei mais o que eu tenho que falar de mim, gente. Eu não tenho muito o que falar. Uma coisa que eu não falei, que eu não comentei, que num ano que eu fiquei parada antes de entrar no mestrado, eu trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso também, como divulgadora científica. Muito Foi importante. uma experiência muito boa pra gente, assim. Foi muito conflitoso, mas foi bom. Tirando as humilhações, na verdade tudo que envolve meio que política assim é estressante. Mas o happy hour era legal. Deu tudo certo. Vamos focar na parte boa. A gente trabalhava com criança. E qual que é a parte boa? Divulgando ciência pra criança. Isso é maravilhoso. Ai, que horror. Eles eram muito queridinhos, principalmente quando era de cidade pequena. Nossa, eles eram... É porque não tem oportunidade de ver, né, aquilo nas escolas. Aí quando aparece uma carreta que nem a do projeto de vocês, é uma coisa totalmente diferente. Eles conseguem ver a aplicabilidade no dia a dia. Uma coisa estressante que teve de trabalhar com política, assim, que dá pra falar de boa, é que a gente foi viajar e a gente ia ficar 3 semanas fora e a gente usa uniforme, né? Só que tava na época de eleição. E aí a gente não podia usar a logo do atual governador, né? E aí a gente tava sem roupa na cidade, porque
a gente tinha que usar uniforme. Só que aí já não podia usar mais aquele uniforme porque tinha a logo do atual governador. Tivemos que comprar. Eu comprei roupa. Isso é uma coisa bem ridícula, né? Eu acho assim. Mas, né? Foi aí que eu descobri que quando troca de governo, eles pintam todas as escolas, pintam todos os órgãos estaduais, eles pintam com a nova cor do governador. Ou seja, dinheiro público jogado no lixo. E quem faz isso é o pessoal do exército. Só pra puxar, então, o tema dessa semana, a gente vai falar sobre inteligência. O que é inteligência? De onde vem? É de comer? Posso medir? Tem teste? É de passar no pão? Mas só interessante aqui que a gente tem... não vou nem contar comigo, porque eu sou só um físico bacharel. A gente tem um artista plástico e 4 doutoras. 4 doutoras e 2 não. Eu não sei o que o artista plástico acrescenta aqui, mas vamos lá. Eu também não sei. Eu sou apenas um físico bacharel. Meu sonho é ter inteligência pra artística. Eu não tenho nenhuma. Não sei desenhar nada, não sei fazer nada artístico. Meu sonho é ser, verdade. Mas então, já puxando aí, já é o gancho direto. Tudo começou quando me veio o questionamento de que... Eu ouvi muito quando eu era criança, e ouço até hoje, principalmente das pessoas mais velhas e tal, de que quando uma criança ela tem um desenvolvimento mais pra conta, né, pra poder resolver contas e tudo mais, ela é considerada uma criança muito inteligente. E quando essa criança ela tem um desenvolvimento um pouco maior pra desenhar, pintar, tocar um instrumento, atuar ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo, sei lá, fazer piada, essa criança ela tem um dom, ela não tem inteligência. E aí me veio na cabeça assim, será que isso é só uma questão de colocação ou as pessoas tentam colocar isso como se fosse uma coisa menor que a outra, né? E aí eu comecei a me questionar sobre o que é ser inteligente, né? Mas não busquei nada, só fiquei ali na minha cabeça mesmo refletindo. E aí troquei uma ideia com o Wesley e a gente teve a ideia de fazer esse episódio aqui especial e tal. E aí eu vou lançar pra quem quiser responder aí o que vocês acham. Eu acredito que realmente as pessoas superestimam muito, né, a galera que é mais lógica, mais exatas. Só que na minha opinião não, não é dom, é inteligência. E eu acho que qualquer um pode ser inteligente ao ponto de ser bom em algo, em qualquer coisa, na verdade. Acho que é só treinar mesmo. Eu acho que não existe essa de inteligência de pessoas especiais, enfim. São pessoas que são treinadas desde criança a fazer algum tipo de... tem uma certa habilidade, uma certa inteligência pra isso. Definição científica, eu não sei, com certeza eu acho que não tem. E antigamente eles mediam por testes de QI, né? Uhum. E aí ganhava quem tinha a lógica, né? Quem era mais pra essa área de exatas mesmo. Mas eu fiquei muito tempo tentando ler uma literatura brasileira. Muito tempo. E colegas meus liam assim, no mesmo instante. Então, por que não? Porque ele não é inteligente nesse quesito, entendeu? Machado de Assis? Nossa, qualquer um da literatura brasileira mais antigos não dá de... Eu vou confessar pra vocês que eu já li Machado de Assis e eu nunca entendi o que tava se passando ali. Sinceramente, eu imagino... Agora falando da questão da inteligência, eu me sentia como uma pessoa menos inteligente da sala, porque todo mundo entendia Machado de Assis e eu não entendia nada de Machado de Assis. O que ele estava querendo dizer naquelas frases dele? Que nunca era uma coisa direta ao ponto, era uma coisa, sempre uma coisa atrás da outra, que ele não falava claramente. Era muita metáfora, né? Era muita metáfora, eu ficava muito frustrada. Pra mim, a inteligência tem que ser assim, ponto preto no branco, ou é ou não é. Então, quando eu via, quando eu lia Machado de Assis e eu não entendia, eu me sentia péssima. E acho que o sistema da escola colaborava com isso, com essa questão da inteligência. Porque você tem que ser avaliado, né? Tem uma coisa para ser avaliada, que é a nota, e parece que a nota na escola é que vai medir a sua inteligência, se você é inteligente ou se você não é inteligente. E às vezes falando a minha experiência, eu não conseguia entender. A minha nota na questão de literatura era menor do que a dos meus colegas. Então, isso meio que mexia com o meu psicológico quando eu era mais nova. Só voltando na questão do teste de QI ali, eu discordo muito do teste de QI, porque o Roger do Traje a Rigor tem um dos QI mais altos do Brasil. Pior que é verdade, né? Tem essa lenda aí. Mas ele é bom pra fazer letra de música. Não, sim, pior que é verdade mesmo. Não, é porque, tipo, que nem eu acho que a gente tava comentando com a Rai antes,
teste de QI meio que foi feito lá atrás, né, pelo francês, o Binet, eu não lembro o primeiro nome dele, a Rai falou, mas já esqueci. Alfred Que Binet. era pra escola mesmo, pra educação, pra nivelar as crianças, tá ligado? Ele pegava as crianças e fazia o teste, não que era o teste de QI já, na época, né, era só um teste de nivelamento de inteligência e, tipo, colocava as crianças que tinham um desenvolvimento maior numa sala, as que tinham menor numa outra sala, independente meio que da idade, né? Só que aí depois de um tempo eles foram descobrindo que era mais ou menos parecido, né? Crianças de 6 a 8 anos tinham inteligência parecida, de 10 a 12 tinham parecida, enfim. Aí depois disso, mais estudo, chegou o QI, mas a princípio essa foi a premissa. Então, mas eles também faziam essa comparação de sermos inteligentes, de ter uma característica inteligente com animais, né? Mas essa comparação é completamente infundada, porque anatomicamente o nosso cérebro é bem mais evoluído do que o cérebro dos animais. Mas a premissa também partiu daí. Comparar os seres humanos com os animais, o que a gente tinha de mais elevado do que os animais. E aí jogava isso para os seres humanos, né? O que um ser humano tinha mais de elevado de outro ser humano. Mas foi uma comparação infeliz, né? Porque, como eu disse, o cérebro era completamente diferente, anatomicamente falando. Eu acho que, assim, minha visão sobre a questão da inteligência, de QI, no caso, diariamente temos a oportunidade da gente trabalhar o nosso cérebro, né? Então, assim, realmente, muitas das vezes, você não vai ter uma habilidade tão fácil quando comparado ao outro. Igual as meninas iam dizendo aí sobre questão de leitura, do Machado de Assis. E às vezes outra pessoa vai ter mais facilidade de lidar com isso, e tá tudo bem, mas você vai conseguir desenvolver habilidades que aquele outro não vai ter, né? E quanto mais você treina o seu cérebro, quanto mais você tende a expandir ele, mais isso vai te ajudar, principalmente na questão de inteligência, de memória. Por isso que é tão importante também, né, quando as pessoas vão ficando mais idosas, de praticar ali os exercícios de memória para que não vá perdendo isso. Eu acho que quando comparavam também, é difícil a gente comparar em questão animal, porque querendo ou não, o animal é um pouco mais limitado, é inteligente sim, mas nós temos uma capacidade muito grande também de trabalhar o cérebro para que a gente possa elevar essa habilidades, mas também a nossa inteligência. Eu também concordo. Eu acho que treino leva à perfeição não a perfeição, mas uma expansão, a gente né? consegue ter habilidades se treinar. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Então, muitas das vezes, quando você tem uma dificuldade em determinada coisa, em determinado assunto, determinada matéria, vamos dizer assim, não quer dizer que você seja uma pessoa burra, né? Desprovida de inteligência. Às vezes você só tem mais dificuldade naquela situação em si, mas então às vezes em outra situação você é foda pra caramba e você domina muito bem. Então aí entra um ponto que eu acho essencial pra nós seres humanos, que é descobrir seus pontos fortes e seus pontos fracos. Isso aí, cara, te poupa um tempo do caramba. Eu sou dessa linha de raciocínio, né? Enfim. E é muito difícil, né, achar. Achar os pontos fortes e os pontos fracos é difícil mesmo. Na verdade, assim, você vai se descobrindo, né? Quando eu entrei numa fase dessa. Quando eu fui pegando, assim, fui ficando pisca com essas coisas, eu falo assim, cara, o que eu sou bom? O que eu sou foda? Assim, o que eu consigo fazer? Que eu falo assim, nossa, isso aqui eu me garanto. Então você começa a se descobrir. É um processo de conhecimento muito legal. Você começa a descobrir. E aí vem os seus pontos fracos também. No que eu não sou... No que eu sou legal, no que eu precisaria de ajuda de outras pessoas para me desenvolver melhor nisso aqui. Então isso vai te ajudando a desenvolver, né? E claro, você vai desenvolvendo suas habilidades no meio do caminho e aí você vai se tornando foda em alguma coisa aí. Sim. Eu pensei isso exatamente o que você tá falando há umas semanas atrás. Eu fiquei pensando assim, gente, mas o que eu sou boa? No que eu posso estar... O que eu sou muito boa, que eu posso estar fazendo para me poder conseguir um financeiro melhor, sabe? Claro, isso mesmo. E às vezes... eu não achei resposta, não. Mas se pergunta, porque quanto mais você se perguntar, mais você vai ao longo do seu dia, ao longo do seu dia a dia, você vai começar a não se policiar, mas a se observar. Então, por exemplo, fiz alguma coisa aqui, eu falei, eu acho que isso aqui, foi fácil de resolver. Foi uma situação legal, gostei, eu acho que de repente poderia ser isso aqui. Claro que em outras, né, nem sempre a gente vai ver a resposta ali, claro. Outras você vai ter que se dar o desafio, né? É igual essa questão de monetizar.
Às vezes vai chegar no momento que você vai falar assim, né, não sei como vai ser, mas eu tô disposta. Aí também pode ser que você se descubra, sabe? Sim. Mas se pergunte. Deixa eu só jogar mais uma lenha na fogueira aqui. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Boa lenha. Tá. Então, existem habilidades que... Existem pessoas que têm uma propensão maior em se darem bem em determinadas habilidades. Isso existe de fato. Sim. Chegamos nesse consenso aqui. Eu posso dar um exemplo, o meu exemplo mesmo, porque assim, eu não me acho uma pessoa inteligente em física, mas eu sou uma pessoa muito esforçada. Tipo, eu pego um problema e eu falo, não, eu vou tentar resolver isso. Então eu busco em todo lugar, eu fico lendo até conseguir entender aquilo. Diferente de uma pessoa que vê o problema e já sabe por onde ir, já sabe em que resposta chegar. Mas isso é treino. Não, mas a gente falando do ponto de inteligência, as pessoas, elas têm mais habilidades para algumas coisas do que outras. Então, algumas coisas vai ser muito fáceis para elas, como no caso do Machado de Assis, as pessoas vão pegar e vão ler de primeira e vão entender. Outras não, outras vão precisar de um tempo a mais para poder lidar com aquilo. E às vezes nem com esse tempo a mais ele vai conseguir, né? E não consegue até hoje. Ele desistiu de Machado. Mas aí que é o ponto, hein? Da onde vem a habilidade? A habilidade, esse é o ponto. Então, eu sempre me perguntei sobre isso porque porque ao longo da história a gente teve muitos gênios, né, em diversas áreas e tudo mais. Se fosse uma questão somente de treino e de que a gente vai conseguir chegar a um determinado patamar, eu acho que existe um limite até onde você consegue treinar e chegar naquele limite. E eu acho que existe um que vai um pouquinho além ali, que é uma aptidão natural mesmo do seu cérebro ou do seu corpo, que vai te dar essa vantagem a mais. Então, tipo, isso é uma coisa que eu penso assim, embasado no meu próprio conhecimento, que não vale de nada. Então, tô tirando as informações da bunda aqui, tá? Então... Não, mas essa questão de gênio, eu discordo. Eu acho que não... Tipo assim, não tem gênio, tá ligado? É mais nessa linha mesmo que você falou. E complementando com a Dalila. Tipo, a pessoa estuda, treina e faz o que ela... Vai treinando o que ela acha que ela consegue. Ou que ela já descobriu desde cedo, né? Porque às vezes a criança desde cedo já descobre, tipo assim, porra, sou foda nisso. E vai embora e manda. Eu acho que é bem isso. E como ela tem esse treinamento desde cedo, né? Aí a pessoa vai falar, ela é um gênio e não sei o quê. Porque depois de muito tempo ela tá foda. Aí é ela que chega mais pra frente. Porque, tipo, esses dias o Hugo mostrou um desenho de uma aluna dele. De quantos anos tinha aquela menina? 8. Mano, a menina tinha 8 anos. Cara, eu tenho 26. Eu não chego nos pés daquela menina, velho. Eu não consigo. Tipo, meu talento pra desenho é negativo. Eu não consigo. E não é... Um pouco preguiça também, mas vai lá. Porque também, uma é que eu não treino. Eu fico fazendo esboço, às vezes, lá no trabalho, quando não tem nada pra fazer. Eu fico fazendo rabisco, mas... Tipo, mesmo assim, eu não consigo nem chegar aos pés dela, tá ligado? E a menina com 8 anos já deixava. Eu acho que não existe essa de gênio aí, não existe não, pra mim, na minha opinião, né? Então, eu usei a palavra gênio que foi a primeira que veio na cabeça, mas eu digo pessoas que têm uma aptidão maior pra conseguir fazer tal coisa. Exatamente isso. Eu não acho que existe esse negócio de a pessoa nasce com talento, não. Todo mundo nasce igual. Mas algumas... Nem aptidão física? Não, acho que não. Não eu já tem. acho um pouco diferente essa questão da pessoa ser, não gênio, mas nascer assim com uma aptidão pra um tipo de inteligência melhor do que a outra. Porque eu tô falando pra você que eu tenho um tio, ele é músico. E, tipo, qualquer coisa referente à música, notas musicais, ele consegue tirar de letra. Ele escuta uma música, a primeira vez que tá escutando uma música, ele sabe que tipo de nota que tá sendo tocado, ele consegue reproduzir aquela mesma música no instrumento que ele toca, saxofone, só de ouvido. Então, eu acho que essa questão da aptidão dele pra música, aptidão musical, ele é muito mais desenvolvido do que eu já vi por aí. Porque só de ouvir um toque, uma música, ele consegue saber que nota que está sendo tocada e ele consegue reproduzir da primeira vez pro instrumento que ele toca. Mas você não acha que se você treinasse muito, você conseguiria chegar no mesmo nível? Eu não acredito nisso. Porque ele não é só... Eu não tenho só um tio que é músico. Eu tenho outro tio também que é músico. E ele não é do mesmo jeito. Ele pode treinar, ele pode se esforçar, mas não chega no mesmo nível que esse meu tio. Porque esse meu tio, a facilidade pra ele conseguir desvendar o que é aquela nota, chega pra ele muito mais rápido do que no meu outro tio, que também é músico e que precisa ler a partitura, estudar a partitura pra poder reproduzir aquilo.
Às vezes um certo dom já que desenvolveu, uma habilidade mais no meio do caminho que traz essa facilidade pra ele. Ou ele tem uma audição melhor também. Talvez um jeito de estudar melhor, talvez. Exatamente esse o ponto. Aí entra a questão física, né? Então, se ele tem um ouvido melhor, ele consegue desenvolver melhor. Assim como um cara que tem um corpo com aptidão física melhor, por exemplo, por que todo mundo que treina pra participar das Olimpíadas, todo mundo chegaria, tipo, em primeiro, entendeu? A gente não teria um cara que ele é mais rápido, não é porque ele treinou mais ou porque o outro quer menos. Eu acho que aí entra uma questão da aptidão física, pelo menos aqui no caso do exemplo da corrida que eu falei. É uma aptidão física. Às vezes o cara é um freak da natureza mesmo que tem uma aptidão um pouco melhor. Não sei se vocês concordam, pode discordar. A discussão Na livre. música, o que eles falam que dessa facilidade de um músico de escutar, se eu não me engano, eles chamam de ouvido absoluto. É o ouvido que absoluto, é a exatamente. pessoa que consegue, só de ouvir, saber que nota que tá tocando e consegue reproduzir ela. O que eles, se eu não me engano é isso, acho que é o ouvido absoluto que eles falam que o meu tio tem dentro da música, dentro do ramo musical. Que é um ponto fora da curva na audição, no caso. É um ponto fora da curva. Não é uma coisa que todo mundo tem isso, ele é um caso raro. Mas então, é que eu acho que não é dom, que é mais uma condição, mas de uma questão de condicionamento. Tipo, isso é raro, ou seja, acontece em várias pessoas, não é muita gente, é raro, mas acontece. Por exemplo, sei lá, a mãe dele grávida, sei lá, tomou leite de coco, e isso fez desenvolver pra ele, o ouvido dele desenvolver melhor. Tô chutando qualquer coisa aleatória aqui. Ou na infância dele. Tomou cloroquina ele quando criança. Lembrando que aqui é tudo achismo, tá? Você que tá ouvindo aí, às vezes é técnico em audição, cara, a gente aqui tá tirando informação da bunda, tá? Então, sei lá, quando criança ele escutava axé, e isso fez desenvolver o ouvido dele. Então eu acho que é uma parte do condicionamento. Talvez. E aí que entra aquela coisa, cara, tipo, não importa quanto você, Wesley, estude música, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? E aí que eu falo do cara ser um freak da natureza, às vezes, e aí que eu usei o exemplo aquela hora dos gênios, dos caras que são diferentes do resto das pessoas, porque eles têm uma aptidão física, no caso, se é mental também é física, né? Não sei. Pode ser. Pra poder, sei lá, pensar, pra poder pintar, pra poder dançar, pra poder cantar, sei lá, entendeu? E aí quando o cara encontra, né? Tipo, essa questão que vocês estavam falando de buscar, e é bem difícil. Às vezes o cara encontra e realmente se dedica àquilo, e aí vem a questão do estudo, né? Porque não é uma coisa natural. Aquele exemplo que você tinha, aquela frase que não sei quem tinha falado ali atrás, sobre o talento vence, como é que é? Foi a da Lila. O trabalho duro ganha no talento quando o talento não trabalha duro. Ou o esforço vence o talento quando o talentoso não se esforça. Eu acho que entra aquela coisa, tipo, às vezes o cara não encontra, e às vezes o cara encontra, mas não se dedica. Sim. Entendeu? E aí vem a questão do, tipo, da inteligência. Mas é possível, então, a partir de estudo e dedicação, conseguir qualquer coisa. Eu não sei se vocês concordam. Sim, concordo. Você não vai ser o foda, você não vai ser, tipo... Você não vai ser o tio da Rayana na música, mas você vai ser tão bom quanto o outro tio dela. Ué, quem disse? O Van Gogh pintava, se esforçava por um caramba. Inclusive foi o foda muito tarde, mas ainda assim não... Não, mas é que ele foi muito reconhecido depois que morreu, Nunca né? falaram que tinha talento, né? Van Gogh ele foi reconhecido, o talento dele, depois da morte dele. Porque enquanto ele era vivo, as pessoas chamavam ele de louco. Ele tava à frente do tempo dele. E falava que ele tinha talento algum, né? Falava que ele não tinha talento. E ele é um gênio da pintura. Teve um crítico só que reconheceu na época, mas ele não era renomado. E aí, posteriormente, depois da morte dele, principalmente depois que o irmão dele também faleceu, aí começaram a estudar um pouco mais sobre ele. Tem até um episódio do Doctor Who que eu até recomendo pra vocês. Eu ia falar isso agora, eu choro no episódio do Van Gogh. Eu também, meu querido, eu choro naquele episódio maravilhoso, perfeito. Tem um filme sobre Van Gogh, gente. Não, do Van Gogh tem vários filmes. Tem um filme sobre Van Gogh lindo na Netflix. É todo aquarelado ele. Tem um que é feito à mão, né? Que o cara fez vários quadros, né? Também é muito bom. Eu acho que com o treinamento você fica inteligente em algo. Mas aí é que entra outra questão também. Porque, o Van Gogh, ele pintava bem, certo? Pra ele pintava maravilhosamente bem. Só que ele não tinha reconhecimento de outras pessoas. Então, pra gente ser inteligente, a gente precisa ter esse reconhecimento? Bom ponto aí. Sim. Eu acho que sim. É que no caso do Van Gogh específico, ele não é que ele pintava bem, é que ele
desenvolveu uma nova técnica de pintar. Ele é propulsor do movimento expressionista. E o movimento expressionista basicamente foi ele e o... Caramba, quem é aquele cara que brigava com ele? Eles moraram juntos e tal. Não vou saber, só você que vai saber. Eles moravam juntos e tal. E aí foi eles que meio que lançaram, entre aspas, esse movimento expressionista, que ele ia além da pintura. Ele dava uma questão sentimental na pincelada, entende? Até então a arte ela se preocupava em parecer mais próxima da realidade possível. E a partir do movimento expressionista que eles quebraram esse conceito, muito impulsionado pela questão da invenção da fotografia, né? Porque se agora eu posso tirar uma foto do mundo real e ela é mais bela e mais próxima da realidade do que qualquer pintura, por que eu vou dedicar toda a minha vida e o meu talento só fazendo pinturas realistas? E eles quebraram esse paradigma e começaram a pintar coisas que iam além do belo, né? Entendi. O movimento expressionista foi um dos primeiros em relação. No caso, ele não é que ele pintava bem, é que tipo, ele desenvolveu uma técnica diferente de pintar, né? E ele não achava que ele pintava bem. Sim, mas as pessoas não reconheciam isso, né? É a mesma coisa que... Não, é porque ele Sim. tava muitos anos à frente da época dele, entendeu? Tipo, ninguém tinha o conhecimento adequado na época pra entender o cara, entendeu? Então, é a mesma coisa que acontece dentro da física, onde diversas pesquisas em que os pesquisadores descobriram, eles não tinham validade. Tipo, a comunidade científica não dava crédito no que ele falava. Horrores isso aconteceu, né? E eles eram inteligentes, sabe? Então aqui a gente chegou meio que no consenso de que você estudando e se dedicando a um determinado assunto, seja ele qual for, você consegue chegar a um certo nível, mas existem algumas pessoas que conseguem ir além. É isso ou não? É, basicamente isso. Não, eu discordo. Eu acho que as pessoas conseguem chegar ao mesmo ponto, só que outras de um caminho mais fácil, outras de um caminho mais difícil. Por exemplo, o tio da Rayana, que é músico. Todos eles vão conseguir tirar uma música. Só que o da Rayana de forma mais fácil, só isso. Mas no fim todos vão tocar a mesma música. Não, mas o tio dela tem o hack do ouvido lá. É um bug, né? O cara nasceu bugado, então... Colocar os dois a 80. Então, eu não chamo de inteligência. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser que na infância dele ele escutava muito isso, enfim. Não sei de onde veio. Não sei se é dom, não sei. Não, mas eu acho que aqui não é uma questão de ser inteligente no caso, né? De realmente ter uma aptidão pra tal coisa, no caso, e usar dessa artimanha, entre aspas, desse hack. Mas não que ele seja mais inteligente por ter, né? É como se você falasse, sei lá, que alguém é mais inteligente porque é mais alto, entendeu? Que é uma coisa que você não tem controle nenhum, né? Ou alguém é mais inteligente porque é mais feio, né? Que rola muito isso nas exatas, viu? É aquele que é mais nerd feio, é mais inteligente. De onde surgiu isso, gente? Até hoje eu me pergunto de onde surgiu isso. O nerd é o mais Não, inteligente. nem precisa ter Big Bang Theory. Os mais nerds são os mais feios. E aí? Não, mas isso aí é desde do que a gente vê em filme e série dos anos 80, 90. Que tipo, o nerd era aquele cara de óculos quadrado e... A gente é muito condicionado. Existe um conceito longo em relação a isso aí, cara, que quando a pessoa é feia, ela não perde tempo correndo atrás de outras pessoas, ela ia estudar, né, então... Mas quando você é bonito, você não precisa correr atrás de Isso é uma coisa dos anos 80, 90, tá certo? Pelo menos foi lá que eu vi pela primeira vez. Se você é bonito, as pessoas chovem em você, né? Não precisa correr atrás, e aí? Eu não sei de como é isso. Acho que é por isso que eu estudei. Eu sempre vou ter alguém mais inteligente que o outro anterior? Tipo, eu vou ter um outro tio da Rayana mais bolado que o tio da Rayana? Também acho que sim. Acho que sim. Sempre vai ter uma pessoa que é mais dedicada do que você. Você pode se dedicar, mas a outra pessoa... Sempre vai existir uma pessoa mais dedicada. Eu acho que não. Mas é linear? Tipo, as futuras gerações vão ser... eu acho que vão ser mais... Não, é porque, tipo assim, se você levar em conta as crianças agora, não que elas são mais inteligentes que a do passado, ou que as crianças de agora são gênios. É que, tipo, a forma como elas são condicionadas... Olha o boomer. Não é boomer. É que, tipo assim, elas já... Eles têm mais informação, só isso. Tipo, na época... Então, ela já nasce com um telefone na mão. Então, ela tem que aprender a usar aquilo lá. Na nossa época, que a gente nascia com um videocassete, um peão. Nasce com o YouTube na mão. O que é que não tem no YouTube pra você aprender? Não existe.
Na época que a gente era criança, não tinha YouTube. E a gente fazia o quê? A gente baixava música, a gente gravava CD, fazia um monte de porra. E não tinha YouTube, não tinha No nada. Morpheus. Você aprendia a editar foto no Photoshop. Pô, você fazia um monte de coisa. Você aprendia a mexer em rede social na época do Orkut. Pô, você aprendia de chavar o bagulho sem nada. Mudava as cores, mudava as letras. Fazia um monte de porra e não sabia nada. Não tinha um tutorial no YouTube. Pois é, eu acho que a próxima geração vai se escorar nos nossos conhecimentos. Mas e elas conseguir estão ir erradas? além. Aliás, Elas estão estamos erradas? conseguindo. Não, mas não tá errada, exatamente. De forma alguma. Eu queria estar escorando no ombro de alguém. Cheguei onde cheguei, apoiado em ombros de gigantes. Mas será que com toda essa facilidade que eles têm, eles vão Busca. buscar ir além? Porque elas vão querer sempre uma coisa além. Então elas vão buscar coisa além. Porque acho que é do ser humano não ficar parado só com o conhecimento que ele tem. Ele é curioso, ele vai procurar outras E coisas. mesmo que muitos não tenham, sempre tem aqueles, os feio nerd que vão atrás do conhecimento. O ET Bilu que vai buscar. Olha o preconceito aí. Uma coisa que eu me perguntei, acho que foi esse final de semana até, será que tem algum limite de aprendizado do cérebro? Não. Eu acho que tem mais o limite da idade, né? Não, sim, com certeza. Eu Mais do acredito. cérebro em si. Eu, não sou da área de neuro, mas eu não acredito que tenha um limite, porque assim, nossos cérebros, os nossos neurônios, eles vão, à medida que a gente vai envelhecendo, eles vão morrendo e também vamos formando novas ligações neurônicas, né? Por isso que quanto mais você pratica, mais o seu cérebro tende a funcionar mais, né? A questão de memória, mais agilidade no pensamento, mais rapidez. Eu não acredito que tenhamos limite, mas como vocês disseram, eu acho que à medida que o tempo vai passando e às vezes nós não vamos praticando, não vamos desenvolvendo o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro, a tendência é esse cérebro que já começar a ter um raciocínio mais lento, já ser um pouco mais preguiçoso, às vezes a leitura já não consegue ler de forma tão mais eficaz igual antes. Eu acredito nisso, né? Na verdade, chega uma certa idade que a gente não reproduz muito neurônio, não. A gente morre mais neurônio do que nasce, no caso. Você lembra qual que é essa faixa etária, Helena? Ah, meu amigo, eu não sei, não. A minha já começou, eu acho. Eu não lembro quem foi que falou isso aí, se foi o Elvis ou foi o Hulk uma vez que falou isso pra gente. Que, se eu não me engano, é tipo a partir dos 30, e não só o cérebro, né, mas o corpo inteiro. Sim. A partir dos 30 começa meio que, não definhar, né, mas a partir do 30 ele começa a decair, ele não evolui mais. É definhar, a palavra é feia, mas é isso aí mesmo. Eu acho que tá mudando, tá ficando cada vez mais tarde. Metabolismo cai lá embaixo. Porque até a expectativa de vida tá aumentando, então se a expectativa aumenta, essa taxa de queda dos neurônios, então também tem que estar aumentando. Com drogas, talvez? Provavelmente. Não sim. drogas ilícitas, droga de fármaco mesmo. Com remedinhos que ajudam, essas coisas. Fármaco? Remédios, né, amiga? É que pra mim, tipo, você falar que a indústria farmacêutica tá aumentando a expectativa de vida... Não assim, calma. Não é bem assim, mas muito que você consome... Eu acho que tá. É só as drogas que eles fornecem. Eu acho que tá, sim, porque as drogas que fornecem. É porque a expectativa de vida tá relacionada também com o bem-estar da pessoa, né? Se a gente for olhar 1500, a expectativa de vida era muito menor do que a gente tem hoje em dia. Ah, mas eles não tinham remédio pra tudo que a gente tem hoje, né? Muita gente tá viva aí à base do remédio, dos implantes, transplante e a medicina. Remédios, sim. A galera morria de gripe. Ué. Sim. Então a gente pode falar que conforme a ciência evolui, a nossa expectativa de vida também vai estar aumentando. Com certeza. Infelizmente. Infelizmente? Queria estar aí, já beirando aí. Cadeira, corta isso aí, corta. Porque eu perguntei a questão de ter alguém mais inteligente que, por exemplo, um dos precursores do gênero de investigação, na escrita no caso, foi o Edgar Allan Poe. Ele foi um dos primeiros a escrever esse gênero, mas voltado pro gótico, ali pro gore. Mas quem é a rainha do crime, que todo mundo conhece, é a Agatha Christie. Maravilhosa autora, viu? Adoro. Ele foi o primeiro a inserir essa questão de policial, de investigativo, que era o inspetor Dupin, se eu não me engano. Ele nem era inspetor, era só um cara foda, o Dupin. Aí o da Agatha Christie eu não lembro quem que é. E na mesma época também saiu o Sherlock Holmes. Hercule Poirot, da Agatha. Esse maluco aí mesmo.
E depois a gente também tem Sherlock Holmes, eu não lembro quem que veio primeiro, mas, tipo, quem iniciou foi o Poe, ele escreve muito bem, não sei se vocês já chegaram a ler. E a Agatha Christie veio depois, mas ela escreve também muito bem. E ela é mais reconhecida. E tem, lógico, os livros de Sherlock, que também são muito bons, mas também é um outro cara que veio assim, depois. Eu acho que ser reconhecido é muito subjetivo, né, Wesley? A menina tá viva hoje, ela pode twittar, fazer o que quiser, a mídia tá aí pra isso. Não, sim, mas, por exemplo, ela ser reconhecida... Tu tá sendo boomer, tu tá sendo aquele cara chato que não aceita o Não, mas o que eu quis dizer é que a partir do que eu já tenho algo criado, eu posso sempre aperfeiçoar ele. Não que o primeiro seja, tipo assim, o que criou primeiro, ou quem, sei lá, quem fez o primeiro carro, ele era mais inteligente do cara que hoje faz um carro elétrico? Ele era limitado, o primeiro cara, porque a ciência que a gente tem hoje em dia, e pra ciência que tinha naquela época, desenvolver o primeiro carro, tava dentro do padrão. Eu acho uma ideia muito errada você falar que ele criou do zero, viu, Wesley? A ciência é disso daí. É um modo de dizer que a gente tá falando. É modo de dizer, né? Tipo, ele tirou do zero fazer o carro, né? Tipo assim, não tinha um carro então, antes. Ele não tirou do zero. Como é que ele vai ser mais inteligente que o outro se ele não tirou do zero? O outro também. Mas é que ele já tinha outras coisas, né? Mas ele não tinha carro, mas ele tinha já o motor a combustão, já tinha roda. Então, se você for bater nessa tecla aí, o mais inteligente foi o maluco que falou assim, vou tacar fogo ali, tá ligado? Ou a roda, né? Quem inventou a roda é mais inteligente. Então, vamos no maluco da roda, então. O maluco que inventou a roda. Tava ali de boa, ele falou, pô, se eu fizer um círculo, botar um bagulho aqui, outro bagulho aqui, vai rodar, e eu fiz uma carriola. Ele é mais... Até então, as rodas eram quadradas, não sei se você sabe, tava no pica-pau. Eu assisti esse episódio. Foi o pica-pau que fez redondo. Mas é isso que eu queria falar, tipo, o cara criar alguma coisa não do zero, mas tipo, o cara criar alguma coisa muito foda, tipo, revolucionário, motor a combustão ali, e depois todo mundo pegar a ideia dele e fazer uma outra coisa, quem é mais inteligente, o criador ou os caras que criou em cima da criação dele. Mas aí volta naquela pergunta que eu fiz, cara, o que categoriza isso, sei lá, eu não sei como é que eu posso expressar isso, mas o que categoriza o nível de inteligência, entendeu? Pode ser. Vamos nessa então. Porque, por exemplo, você falou, o cara que fez isso, mas o cara que fez isso. O cara que não fez, o cara que fez a primeira coisa, ele só conseguiu fazer porque outras pessoas criaram coisas antes dele, entendeu? E ele pegou várias coisas e anexou em um produto só. O cara que fez o carro não é mais inteligente do que o cara que fez o carro elétrico, porque o cara que fez elétrico tinha outros problemas. Pegou o carro como base, mas o cara que fez o primeiro resolveu outros problemas que, tipo, tem o motor a combustão e juntou tudo aquilo. E o cara que fez o motor a combustão juntou, entendeu? Então, tipo... Vai melhorando, né, uma ideia. Aí a gente vai voltando, vai se aperfeiçoando, né? Uma hora a gente vai... Sim. Não acho que a pessoa que criou seja mais inteligente do que o outro, não. São as nossas dificuldades, né, que movem. Não, era só uma pergunta só. Você tá errado, né? É brincadeira. Mas o que categoriza, então? A inteligência? Já que o teste de QI lá categorizou o Roger como inteligente, eu discordo muito disso, mas o que categoriza, então, uma pessoa inteligente? Ser uma pessoa inteligente? Cientificamente falando? Ou o que eu acho? Cientificamente falando. Depende do autor. Depende da área, na verdade. A física, até onde eu sei, ele relaciona a inteligência muito com consciência, né? E aí você entra num lugar que é obscuro. Mas... Então a gente pode falar da física. O que categoriza um cara inteligente na física? É um cara que faz conta? Sei lá. No seu primórdio, seria uma pessoa que, a partir do que sofreu antes, consegue formar o seu futuro. Por exemplo, eles dão até um exemplo de algumas criancinhas na escola, que eles davam 2 marshmallows pra essa criança. Algumas comiam, e aí eles davam um lanche, davam marshmallow e davam os lanches, né? Aí eles categorizavam as crianças que não eram inteligentes, ou seja, as crianças que não tinham consciência, aquelas que comiam o marshmallow de uma vez, logo depois que almoçou. E colocavam as crianças que comiam depois o marshmallow e logo depois o outro marshmallow, ou seja, tipo, davam um intervalo comia na hora que sentia fome, no caso, como os mais evoluídos, mais inteligentes, ou que têm maior consciência. A física basicamente é isso. Assim, do autor que eu li, né? Aí eu não sei dos outros. Então para cada campo existe uma maneira de se medir isso, entre aspas. Eu acho que sim, daí por conta disso acaba sendo subjetivo e acaba não tendo Aí explode.
Não tem como mensurar aqui numa conversa. Que é o que nos distancia dos animais, né? Os animais, você dá pra ele um quilo de 1 quilo de ração, ele vai comer toda a ração. Não vai esperar pra ter fome. O gato não faz isso? O gato come em pequenas quantidades. Não. O gato não... o meu gato não come... Então, você vai lá e coloca a ração, aí ele vai lá comer um pouco. Quando ele voltar, ele não vai comer, ele vai miar pra você colocar comida de novo. É porque ele é folgado, né? É diferente. Mas não é porque... ele vai, mas é porque ele não come ração seca, né? Só por isso. A ração que fica muito tempo perde o sabor, né? O cheiro. E ele sabe que se ele miar, você é trouxa e vai lá dar pra ele de novo. Eu faço isso mesmo. Eu sou mesmo, eu também sou. 3 horas da manhã ele tá miando aqui. Na verdade, você pode muito bem enganar o gato. Fala que vai pegar a ração nova e coloca a antiga. Ele nem vai perceber. Não, você faz isso, obviamente, né? Mas você tem que ir lá. O meu gato percebe. É porque, por exemplo, eu fiz física. Na minha família, eu fiz física na Universidade Federal. Minha família, eu acho que minha outra prima fez arquitetura na Federal, o resto, poucos que fizeram foram em particular. E todos eles me chamam, tipo assim, de ou inteligente. Eu me acho um bosta, mas... tipo, pela família, porque eu fiz física, que eu sou bom com número. É porque eu acho que é uma coisa abstrata, né, cara? É que, né, o que me fez pensar, assim, é que pra maioria das pessoas, resolver uma conta é uma coisa complicada. Entendeu? E aí, ao longo da minha faculdade, eu presenciei muito isso. Até hoje eu presencio, cara, como professor de desenho, que é tipo assim, as pessoas pegam, às vezes, obras de arte que são importantes para a história. Por exemplo, vamos pegar uma que é muito criticada aqui no Brasil, a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é muito criticada e eu vejo muitos comentários de pessoas falando, isso aí eu também faço. E não rola muito isso como, sei lá, eu não entendo absolutamente nada de física, gente, me desculpa, mas uma coisa que seja simples aí de física, mas... E eu tô aqui googlando Tarsila do Amaral agora. Que possa parecer, tipo, muito estranho pra uma pessoa que não tem conhecimento. Eu realmente não faço ideia do que usar como exemplo, entendeu? Calcular a velocidade. Ninguém vai falar que consegue calcular isso facilmente. Você não vai vê. parecer uma coisa muito difícil. E pra quando a gente fala das questões das artes visuais, no caso, a pessoa fala que ela já fez... isso aí até eu faço. Mas aí, quando você presenciar esse tipo de coisa, você pode responder pra pessoa assim, você faz, mas você não fez, né? Tipo, o olhar pronto agora é uma coisa, Criado né? Zero. Mas você, tipo, é como se ele inventasse uma fórmula pra resolver uma conta, entendeu? Então, no caso, é a mesma coisa. Você olhar pronto o resultado, parece ser super simples, mas o cara tirou aquilo do zero, ele teve aquela ideia do zero. Não teve nada antes dele, entendeu? Ele pode ter se inspirado, mas aquela é a maneira dele. E eu acho que dentro do campo das artes visuais rola muito isso das pessoas. Isso aí até eu faço. E aí quando a gente vai ali pro campo da matemática no geral, da física, da matemática no geral, resolver uma conta é algo tipo... E aí volta lá naquela questão, tipo, por isso que as pessoas te acham mais inteligentes do que, sei lá, uma outra pessoa que fez uma outra faculdade, por exemplo, entendeu? Só que é só uma questão de senso comum, de achar aquilo um pouco mais fácil. Não somente senso comum, eu acho que, falando assim do que eu entendo, as escolas públicas fundamentais, elas são muito focadas nisso, elas não te dão abertura pra você desenvolver o seu talento artístico ou sua inteligência artística. Ou sua inteligência musical. É como se fosse perca de tempo pra eles, né? Perca de tempo. Raras vezes ela te ajuda a desenvolver seu talento esportivo, por exemplo. E o raciocínio lógico. É que o artista, geralmente, ele é vagabundo, né? Se ele é vagabundo, ele não paga o imposto, né? Então, o governo não quer que ele seja um artista, entendeu? Porque daí ninguém vai pagar imposto. A gente é bolsista, a gente é vagabundo também. Não, mas eu digo... Eu ia falar, então tira a física da grade também, porque, porra, física... Não, é só pra uma questão, tipo, de grade curricular da própria legislação, né? Não é o foco. Filosofia, sociologia, artes, né? E até os esportes tá perdendo espaço, né? Nos últimos anos. Não faz parte da grade. Não, o esporte, se já não for futebol, esquece. Se não for futsal e o futebol, foda-se, cagou. Só porque eu queria fazer ciclismo na escola, cara? Por algum milagre divino, a gente acabou no handball. Mas... Certo, então é meio que isso, então. Vocês concordam com o que a gente chegou até aqui? As pessoas acham que é mais difícil porque é uma coisa mais abstrata? Eu acho que... não sei. Ou por uma coisa da escola? Acho que a gente não concluiu esse tema. Eu acho que é uma coisa da escola. Eu não acho que seja porque é algo abstrato, não. Eu acho que é uma coisa mais cultural. Eu vou na da Kátia também, que é cultural. A grande maioria das pessoas, elas não têm acesso à cultura. Então, como que elas vão achar um grupo de balé interessante, bonito? Como que vão achar um pintor que pintou um quadro maravilhoso, bonito, se elas não teve acesso àquilo, se elas não sabem apreciar
Isso. Aí entra naquela, né? Tipo, a pessoa vai ter esse contato só posteriormente. Tipo, muito depois ela vai ter um contato, ela vai falar, caralho, que da hora. Aí ela vai começar, vai se interessar, vai Ou não. estudar e talvez fique bom naquilo que na infância ela já era boa, tá ligado? Ah, tá. Agora entendi o que quis dizer. Achei que você tá falando de uma pessoa que não teve contato e não gostava e depois desenvolveu. Não. Tipo, Mas pode ser também o que você falou, por exemplo, uma pessoa que não teve esse contato, comparado com uma pessoa de São Paulo que teve esse contato desde cedo, aí você vai falar que a criança é mais inteligente porque com 8 anos ela já pintava. mas eu acho que na escola em geral, independente, pelo menos no Brasil, independente do estado, vai ser a mesma coisa. Engessado. Tudo bem que às vezes na escola em São Paulo você, por exemplo, vai ter um... Depende do professor que você tem também, mas a grade ela é nacional. também. A pública, sim, né? Eu acho que depende mais da instituição, ou pública ou privada. Eu acho que privada, ela deixa mais aberto de você ter outros talentos, assim. Porque se a gente olhar, vamos comparar com algum outro lugar que na escola você tem outras áreas, outras aulas, tipo, você tem aula de teatro, você tem aula de dança, você tem aula de debate. Com criança. Mas isso com criança, porque do ensino médio pra frente é só Enem, acabou. Foda-se. Não, essa mas eu galera. acho que depende muito da escola. Porque pelo que eu tava conversando com a Leilane esses dias, tem muitas escolas no Brasil que elas não focam em Enem. Elas focam dos alunos estudarem fora. Estudarem nos Estados Unidos. Aqui em Cuiabá mesmo tem escolas que é desse jeito, que o aluno não quer fazer o Enem. O aluno não vai fazer o Enem. Porque o foco dele não é Particular ou privada? Particular, privada. Pública que não é, né? Pública que não vai ser. Dom, que a gente acho que comentou só algumas vezes. Existe o dom ou não? Eu acho. Não, existe. Eu acho que não existe. Existe, a pessoa tem a facilidade. Tem pessoas que têm mais facilidade com alguns aspectos do que outros aspectos. Mas isso aí, por exemplo, só voltando no seu tio. Por exemplo, você acha que seu tio tem um dom ou ele foi aquele condicionamento que a gente falou antes? Ele teve esse condicionamento pra ser foda. Porque eu falo pra você, são a mesma família, 2 músicos. Um tem mais facilidade do que o outro. Pra mim, é claro que ele tem esse dom. Ele Mas tem mesmo assim, muita mais facilidade com esse tipo de assunto do que o outro. Então, se eu pegar 2 gêmeos e criar eles exatamente da mesma forma. Tipo, um do lado da casa do outro sem saber que eles são gêmeos. Veja no que deu. E criar veja no que deu. E criar eles da mesma forma. Vou dar todo dia, eles vão comer a mesma coisa no mesmo horário, vão dormir todo dia no mesmo horário, na cama igual, tudo igual, vão estudar igual na mesma sala, tudo sem saber que eles são irmãos. E, sei lá, vou começar a ensinar música pra eles. Depois de 20 anos, um vai ser melhor que o outro em música ou os E a dois vão mesma ser pessoa iguais? que ensinou, ele teve o mesmo convívio social, os mesmos pais, então Tudo eles vão ter a igual, mesma tudo coisa, igual. cara. Tudo igual. Tudo. Eu também acho. Mas e se um for melhor que o outro? Por algum motivo. Aí você já se respondeu, né, velho? Se um for melhor que o outro, um melhor que o outro. Dizia, oxi. Não, mas eu tô falando assim, por exemplo, eles tiveram tudo igual. Eles tiveram tudo igual, mas, por exemplo, um por morar na casa direita e ter que, sei lá, andar 10 passos a mais pra chegar na escola. Daí tem dom, aí existe dom. Aí já é Pronto. feito por boleta. Eu também já tá acho que entra viajando numa já. área mais ficção científica isso. É que assim, a não ser que ele tenha eu tinha colocado, eu acho que uma predisposição genética de alguma maneira, ele vai ser totalmente igual ao outro, cara. Eu acho que sim, vamos Exatamente igual. Não, mas eu queria tentar formular dessa forma. Se um tivesse um bug, entendeu? Aí sim, aí ele terá, tipo, sei lá, se um tem o ouvido absoluto e o outro não, e os dois fizeram música do mesmo jeito, um, obviamente, vai se desenvolver um pouco mais fácil, mais rápido e melhor do que o outro. Que a gente chama de dom. Então eu vou chamar isso de dom. Não, assim, se isso acontecer, exatamente, você descobriu o dom, né? Mas o que é o dom, então? Não existe, não tem dom. Então, isso que eu quero falar. É o dom ou... O dom é a facilidade do conhecimento de alguma coisa. É aquela questão do hack que nem vocês estão falando. O dom, pra mim, é o hack. A pessoa tem um hack pra determinada área. O dom é algo intrínseco de você. É tipo spin. O dom, então, é uma Não, mas se trapaça. você muda, por exemplo, se você for pra física, a pessoa olha um problema e já tem um hack de saber qual que resolve, você acha que é porque ela tem um dom? Ou porque ela viu aquilo milhões de vezes? Que ela viu milhões de vezes. Aí tem duas questões. Tem pessoas que já viram aquilo e já sabem
já sabem só de olhar que é aquela questão se resolve daquele jeito. E tem pessoas que, a primeira vez que tá vendo, intuitivamente, porque ela tem o dom dessa área, ela vai saber responder. Do mesmo jeito que a pessoa que já viu aquilo várias vezes sabe responder. Mas e uma criança de 8 anos vai saber responder? Tendo dom? Talvez. Existem casos Nunca vi. de crianças que nunca tocaram um instrumento, encostaram no instrumento e coisa de 1 ou 2 dias eles já estavam tirando notas que pessoas muito treinadas não conseguiam. Mas aí ela escuta, né? Ela consegue escutar. Talvez se uma criança escutasse exatamente o passo a passo de uma resolução de uma conta de física, ela também saberia fazer. Acho difícil. Não sei, tá dizendo? É que eu acho a palavra dom alguma coisa, tipo, pega muito no místico, tá ligado? É uma coisa que aquela nasceu porque, sei lá, Deus olhou pra ela e piscou. É como se fosse um hack. Isso, é como se fosse um hack. Sim, geneticamente, os gênios... Na minha opinião, eu acho que desmerece um pouco, sabe? O cara que tem então, o dom, ele é menos inteligente do que o cara que treinou. De acordo com o Google, o dom é a capacidade Você falou exatamente que algumas isso, pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural. Então, não quer dizer que ela é uma super pessoa. Ela treinou, só que ela teve uma facilidade maior para lidar com aquilo. Só tô perguntando. O dom se desenvolve ou não? Ponto. Aí é o que eu engulo como chama inteligência. A facilidade de aprender alguma coisa. Talvez seja isso. Tem diferença entre dom e inteligência? Eu acho que não. Tem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade em aprender cálculo, ela tem o dom de aprender cálculo com muita facilidade. Mas uma outra pessoa que não tem esse dom, que não tem essa facilidade, nada vai impedir que, se ela treinar muito, ela não vai conseguir. Então, se ela vai conseguir chegar no mesmo ponto que a pessoa que teve uma facilidade maior, as duas são inteligentes. Só que uma foi por um caminho mais fácil e a outra por um caminho mais difícil, eu já mais parto complicado. do ponto em que por mais que eu queira aprender alguma coisa, sei lá, vou pegar qualquer tema. O cara quer aprender, pegar uma pessoa aleatória e ela foi criada da mesma maneira. E uma tem o mesmo exemplo que o Tizio deu. Por exemplo, agora vamos colocar no outro quesito, uma coisa que requer um pouco mais de aptidão física. Vamos colocar pra lutar. 2 pessoas que foram treinadas a vida toda da mesma maneira pra poder lutar. Uma que tem uma predisposição física, uma aptidão física melhor, ela vai se destacar e vai conseguir alcançar patamares e níveis e recordes maiores do que uma pessoa que não tem esse dom, no caso. Então eu acredito que por mais que alguma pessoa possa treinar, possa se esforçar muito ao longo da vida dela, ela nunca vai conseguir chegar ao nível de alguém que já foi o melhor naquilo. Sim, mas não quer dizer que a pessoa não é inteligente. Porque a gente tá comparando se ela não tiver esse dom, entre aspas, entendeu? Porque eu acho que é tipo um hack mesmo. Sim, mas aí a gente compara as pessoas, normalmente, né, a sociedade faz isso, comparando uma pessoa com uma área específica. Mas, não é porque eu sou ruim em matemática que eu não posso ser boa em português. Então, eu sou uma pessoa... Eu não sou inteligente? Não. Eu sou inteligente, mas naquilo que eu escolhi me especificar. Não. Sim, não. Exatamente. Só que eu digo só a questão de alcançar níveis mesmo. Mas eu parto do princípio que dom e inteligência é diferente, sim. Para algumas coisas a gente, né, já tem mais facilidade desde mais criança, mais novo, a gente para desenvolver. E outras a gente desenvolve no caminho, habilidades que a gente desenvolve. Isso é indiscutível, né? Quanto mais você treinar, mais você praticar, melhor você vai se tornar naquilo ali. Então, como falaram do cálculo, né? Não quer dizer que você é ruim, que você vai ser sempre ruim. Não, se você treinar naquilo ali, você vai conseguir chegar no seu objetivo final. Quanto mais a gente treina, mais aquilo que é desafio se torna fácil, né? Dom. Todo mundo tem um, então? Posso dizer que todo mundo tem, só que alguns acabam por nunca descobrir. Eu acredito que sim. Eu também. Eu acredito sim também nisso. Todo mundo tem pode-se dizer, inteligência para uma determinada área. Tem pessoas que descobrem muito mais cedo do que outras. Sim. Eu só vou colocar dom entre aspas aqui porque eu não concordo com a palavra em si. Mas é um problema meu. Eu também não, eu acho um conceito muito religioso. Não sei, na minha cabeça bate na religião ali. Não de dom. Parece mesmo mais um conceito místico. Parece místico.
Parece Sim, que é parece um buff mesmo. que Deus te deu, sabe? Que horror. Quando Deus te desenhou, ele botou a aurinha lá de tipo, você vai ser filho. Puxa. Você desenhou. Tch, tch, tch. O Nitro. E uma outra coisa que o Hugo levantou, no caso, a predisposição dos irmãos gêmeos, que me bugou aqui agora. Porque, por exemplo, você, teoricamente, filho de seus pais, você tem DNA dos dois. Que, por conseguinte, tem DNA dos pais deles e dos seus avós. Que, por conseguinte, tem o DNA dos seus bisavós. Enfim, isso continua Já entendeu. eternamente. Os dois irmãos gêmeos, no caso, eles podem ter dons diferentes, sendo criados ao mesmo Sim. tempo, com as mesmas condições. É só isso, vocês concordam? Faz Faz sentido? todo sentido. Porque um gêmeo, ele não é idêntico ao outro. Ele é um indivíduo diferente do outro. Não, mas naquela condição que a gente colocou de ser criado da mesma forma. Se nenhum dos dois tiver aptidão pra fazer nada, eles vão ser da mesma maneira, cara. Eles vão ser bem idênticos, inclusive. Porque o que diferencia as pessoas é a forma como elas são criadas, como elas são desenvolvidas. Não, mas né? se um herdou mais o material da parte da mãe e o outro do pai. E um vai ser, sei lá, vai pesar um pouco mais que o outro. Um vai ter... os dois vão treinar música e um vai conseguir desenvolver mais. Mesmo sendo criado, tendo os mesmos professores, mesmo tudo. Um vai conseguir se desenvolver mais, eu acho. Eu discordo de dom, discordo de inteligência, porque a gente não sabe o que definir, como é que eu vou concordar com esse negócio? Vocês concordaram, mas eu acho que não... Eu discordo. Tudo que a gente tá falando aqui, alguém já fez um doutorado sobre e já conseguiu a resposta. A gente tá só... Eu acho que resposta é uma palavra muito forte, mas... A gente tá só debatendo uma assunto. Eu acho que não. Já chegou no meio do caminho. Não a resposta, mas, tipo, pelo menos um caminho ali a se seguir, né? Eu acho que não. Por isso que a gente levantou a bola do ser um tema do que a gente acha de forma geral, né? O que é comum entre as pessoas. Tipo, inteligência no senso comum. Não um cara que estudou 10 anos sabe a resposta e tá lá com ás na manga. É a gente mesmo da rua e da favela. Discorrendo sobre o tema. O nome do episódio vai ser O que eu acho sobre inteligência. É basicamente isso mesmo. O que a gente acha sobre o que é inteligência. Porque, cara, se a gente for... Isso parece muito filosófico. Cada um tem uma opinião diferente. Tem um ponto de vista diferente. Uhum. Não, mas meio que no geral a gente concorda. Justamente porque não tem uma definição. Meio que no geral a inteligência é uma pessoa que faz física. E aí? Eu acho que quem faz, tipo, filosofia e psicologia é muito mais foda, mas... Nossa, eu pago muito pau pra pessoa que sabe escrever, que sabe o que tá sentindo. Aí transforma tudo aquilo lá em palavras. Nossa, é foda, né? Isso. Eu fico gaguejando pro meu terapeuta sem saber o que falar. Então também, inteligência, sei lá, sentimental, emocional, sei lá. Existe inteligência emocional. Não, tem aquela inteligência emocional, é aqueles 8 tipos, né? 8, 12, 24. São 9 perfis de inteligência. Não, mas aí depende de quando o autor escreveu. Então tem 9 e depois eu acho que tem 12. Sim, pronto. O que eu conheço, que eu estudei na faculdade, era Não, mas é o 9, mesmo autor, cara. ele escreveu 2 livros, um tem 9 e o outro tem mais. Acho que é 12. Oxi. Eu não lembro então, exatamente, eu posso estar eu tô falando merda, mas desatualizado. o mesmo autor escreveu 2 livros, um tem menos que o outro. E é aquela, né? Tipo, a inteligência musical, Eu acho que eu sei o que você tá falando. Inteligência esportiva, musical, não sei o que. Isso. Eu acho que eu concordo que essa é mais perto de uma definição específica de inteligência que eu... Classificar diferentes tipos de inteligência, então? Mas se você classificar a inteligência dessa forma, é tipo aquela questão do buff de Deus lá pra pessoa, que é o dom, né? Os buff de Deus de... Tipo, A você... gente poderia mudar o nome de dom pra buff, cara? Faz mais sentido, né? Pode ser. Acho que buff é muito melhor que dom. Eu gosto mais de hack. Eu gosto de nitro, um nitro. De carro? Ué. Vamos dar um novo nome e ele vai se chamar Buff mesmo, que buff é mais legal. O buff de Deus. Pra você fazer certas habilidades. No caso, a ciência. Que né, a Helena falou que ele estudou alguns temas. E vocês, como todas moças doutoras da ciência, vocês acham que cabe um estudo pra gente chegar a algum ponto e falar a inteligência pode ser medida, o dom pode ser medido? Provavelmente, eu acho que não existe, que nem o QI, né? Tem lá, mas não mede porra nenhuma. Que até o QI é base das pessoas que você convive. O QI é influenciável, por exemplo, já foram feitos testes com várias pessoas resolvendo o teste QI. Na semana seguinte, elas foram lá e, tipo, algumas receberam dinheiro pra fazer o teste QI. As que receberam dinheiro foram melhor, tiveram desenvolvimento melhor. Ou algumas outras, por exemplo, que tiveram um dia merda, foi fazer o teste e, tipo,
foi bosta, tá ligado? Porque isso reflete no dele. Uhum. Mas principalmente a Interfere. Helena e a Kat, que é da área de neuro, que eu não sei se tem nada a ver com o bagulho dela, mas... Você acha que um dia a gente vai conseguir medir? Você acha que é possível Mas eu medir? não sei neuro não, viu? Eu não sei nada de neuro, não. Eu tô aí porque... Eu acho que sim. Eu acho que se a gente classificar, né? Por exemplo, não tem como eu falar igual o teste de QI. É um teste de lógica. Então, as pessoas que não são boas em lógicas, elas não vão ir bem no teste de QI. Então, elas não vão... A gente não pode falar que elas são menos inteligentes do que as outras. Porque as outras podem ir melhor em outras áreas. Então, se a gente for classificar a inteligência por área ou por profissão, por exemplo, acho que a gente consegue, sim, dizer se uma pessoa é ou não é inteligente. Então, se a pessoa fazer o teste, ela tem que fazer todos, no caso. Ela tem, É isso que eu ia sei lá. falar, tem que fazer uma maratona, né? Sim. Então, No se caso, a ele gente- vai lá, ele toca um violão, ele faz uma conta, ele recita um poema. Eu não sei nem pegar direito um violão. Seria muito mais fácil se tivesse um aplicativo para celular, né? Você coloca lá, aí você põe o seu nome, Hugo, daí ele dá lá, você é burro, ou não, entendeu? Eu acho que se tivesse, por exemplo, aula de música, aula de dança, aula de todas as 9 inteligências, no caso, né? Não sei quantas inteligências. Aí sim a gente poderia começar a medir a partir daí. Mas tem pessoas que não sabem pegar um violão. Mas com certeza tem pessoas que sabem da existência de física e da equação de Bhaskara, por exemplo. Então é algo muito difícil de se medir, realmente, não tem... É, porque você ia ter que fazer essa maratona. Acho que fica desigual. Enquanto não tiver uma equidade ali no ensino básico, não tem Eu como acho não que, medir essa e inteligência. uma opinião minha, por exemplo, tá lá na escola e você viu que a criança desenha muito, tipo, pra caralho. Eu acho que essa criança já tinha que, tipo, receber não um tratamento diferenciado, mas, tá ligado? Ser colocado num ambiente com mais crianças que tem essa... Dividir as salas, tipo, as 9 salas, as crianças que têm certas habilidades. Elas vão aprender tudo da mesma forma, só que aquelas que desenham melhor, aquelas que fazem conta melhor, vão receber mais incentivo nessa área. Obviamente elas vão aprender as outras, né? Aquelas que gostam, né? Aquelas que gostam, eu acho mais importante. Então, tipo, a criança tá lá desenhando, pô, você gosta, então vamos aqui pra essa sala, você vai aprender a desenhar, você vai aprender matemática, você vai aprender português, você vai aprender o que for, mas seu foco maior vai ser, tipo, arte, você vai estudar arte, a maior parte do tempo. Eu acho que seria viável, seria meu preconceito, você ia criar uma sociedade totalmente distinta, você ia, mas... Mas já é distinto. A sociedade já é assim. Quem tem mais, né? Tem mais... Não, mas hoje é questão de dinheiro, né? Tem mais estudo, tem mais acesso, tem mais tudo, né? O negócio é que os outros tipos de inteligência, tirando essa inteligência lógica, os pais não gostam, porque não dá dinheiro, né? Coisa que física dá dinheiro. Vocês estão ricos? Eu também não tô, mesmo não. 10 atos aqui, o Hugo é o único artista e ele também não é rico, então... Mas também, olha o exemplo que você pegou, né, velho? Podcast de fudido. Então, você tem que ser herdeiro pra você. Ele vende arte na praia. Futuro do Brasil. Se nada der certo, partiu praia, vender aguinha de coco. Eu sei fazer bichinho de miçanga, viu? Aí, ó. Eu sei fazer de balão. Com certeza ele vai ter mais qualidade de vida do que a gente aqui sofrendo na pós. Ô, louco. Gente, eu não sei fazer nada. A Catiele fez umas capivaras de chaveiro, viu? Acho que você tá usufruindo minha filha, pouco. eu moro na beira da praia, não tem qualidade de tem que vida vender nenhuma. arte. Então é por isso que você tá aprendendo pandeiro. Faz todo sentido agora. Sim, claro, tá doida. Eu vou É só desistir da bombar. física na hora que eu aprender. A primeira música já era. Então só Física, pra tchau. encerrar... Então o veredito é esse. Todo mundo tem um dom. Inteligência não dá pra ser medida. Talvez um dia a gente consegue. Um buff. E... todo mundo tem buff. Todo mundo tem buff. Talvez eu discorde disso daí, mas ok. Você discorda? Discordou, né? Fica aí com sua discordância aí. Aí. Ô, cara, se você discorda, eu quero que você se foda. Basicamente foi isso que você disse. Quando eu comentei do buff, era tipo assim, todo mundo tem, mas algumas pessoas nunca vão chegar a descobrir. Tem isso também. Aí vai passar a vida inteira e você não vai descobrir seu buff. Aí assim pode ser. Assim pode ser. Não, mas eu acho que financeiramente a gente não tem que pensar nisso, né? Não é porque você tem um buff de, sei lá, de miçanga que, porra, você tem que ser pobre fudido, tá ligado? Caralho, mas buff de miçanga é embaçado. É que foi o primeiro exemplo que veio. Dá mais dinheiro, eu acho.
Ah, e depende do que você quer ter também. Se o cara quer ter dinheiro também, daí você tem que focar no que dá dinheiro, né? Sei lá. Mesmo que vá contra seu buff. Tipo, se o cara quer ficar rico e, sei lá, ele gosta de empilhar pedra, não vai dar certo, entendeu? E às vezes nem fica rica, a pessoa só quer pelo menos sobreviver e ter o que comer no outro dia, nunca vai descobrir o buff dela, porque ela tá muito ocupada tendo que sobreviver. Boa. É literalmente isso, sobreviver, né? Então a gente só vai ter pessoas descobrindo os seus próprios buffs quando a gente tiver uma sociedade justa? Nunca. Quando tivermos uma anarquia funcional, aí vai dar certo. Então fodeu, irmão. Então fodeu. Não vai ter. Você que tá ouvindo, cara, e tem que trabalhar pra sobreviver, desiste, irmão. Você nunca vai descobrir o seu dom. Rogerinho da van aqui, cara, relaxa. Tem que acabar a A justiça. justiça é muito injusta. Claro que eu tô indo pro absurdo, né? A pessoa, ela tem que... Mas a realidade é essa mesmo, desculpa, sinto muito. Você que trabalha, sobrevive e vive pra trabalhar, nunca vai E descobrir mesmo isso, se não. descobrir, você pode nunca conseguir se dedicar a ele, porque você Dinheiro tem que trabalhar pra se sustentar. Ou pode ser um buff merda, né? Tipo, buff de empilhar pedra. Ou eu queria, velho. Um peso de papel. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Empilhar pedra, pô. E a galera do Egito que empilhava pedra da hora? Tu tá aí falando Porra, mal. verdade. Mas não era do Egito, era ET, porra. Era os ET que vinha. Era nave ali no E Gênesis. lá vem o... Já vem o cara que não acha que o ser humano consegue fazer nada. Ó, a Terra é plana e a gente nunca foi na Lua. É isso. Eu já fui na lua. Não, você usando que tá drogas por não conta. Então, vocês têm algum recado pra humanidade? Na você verdade quer tem deixar? que ter, não é nem opção. Você tem que ter um recado pra humanidade. Isso aí. Eu tenho. Me Mas- sigam. Me Vai- sigam no Instagram. Qual que é a sua tag aí? Tem Nossa uma má tag notícia que geralmente a gente tem 4 pessoas que nos ouvem, então... Vai ter 4 seguidores muito novos. possivelmente... Vai 4 seguidor novo, ó. Já é Mas qual que é a quatro tag? mais. Você não falou? Qual que é o arroba? Cati do sucesso. Ah, é. @Catiele Brito. Ela fala de neuro lá. Eu sigo, é muito legal. Impressionante. É isso aí. Helena, qual que é a sua mensagem pro humano? Derrubem o presidente. Boa. Pode ser, boa também. Dalila? Cara, tô aqui pensando. Sei lá. Se descubram. Eu acho que quando você se descobrir, não vai ter fator inteligência, nem dom, nem buffer, que vai te impedir de você alçar seus voos na vida como você almejar. Falei bonito, né? Que isso. Foi bonito pra caramba. Mesmo que seu dom seja empilhar pedra. Mesmo que o seu dom seja empilhar pedra, cara. Você vai empilhar pedra como ninguém. Ou, inclusive, aqui tem algumas lápides que não tem... Só tem a covinha de terra, né? Geralmente o pessoal empilha pedrinha aí, ó. Já é um sucesso. Você já pode trabalhar no Verdade. cemitério. Verdade. Empilhando Ué, mas pedra. na Chapada dos Guimarães a galera fica empilhando pedra, vira até turístico isso aí. Em São Tomé também a galera fica empilhando. E, Rayane, sua Eu tenho uma mensagem para o mundo? mensagem, sim. Não é uma mensagem, é mais uma chamada, um recado. Fica em casa, Covid não é brincadeira. E eu não aguento mais, quase 2 anos já, vai fazer 2 anos de carceramento em casa. Então fica em casa, eu quero ir pro bar, eu quero beber, ter essa conversa lá no bar. Fica em casa. Arrasou. Covid não é brincadeira, eu repito. No bar escutando a Helena tocando pandeiro. Meu Deus do céu, não tem esse não. Mas é sem brincadeira. aí o- Não, agora falando sério, sem brincadeira. Fica em casa, Covid não é brincadeira, gente. Essa doença é séria. Seríssima. É isso aí. E cada vez mais jovens estão pegando, né? E ficando ruins. Minha previsão pra me tomar a vacina é daqui a 1 ano. Pra aquele site lá. 1 ano? A minha tá em Não é, né? 6 meses e pouco. A minha é daqui A minha 4 tá 1 meses. ano. É porque eu moro no cu do mundo, né? E que pra você ser vacinado tem que chegar energia primeiro, né, Wesley? Não tem nem Coca-Cola, vai ter vacina. Ai, que horror. Que horror. Eu achei que a Rayana ia se identificar uma
Reptiliana. Eu tenho uma mensagem. Eu pensei que Não, ela ia falar reptiliana busca é só conhecimento. a rainha da Inglaterra. É. Então é isso por hoje. Eu agradeço muito as convidadas, as doutoras, todas doutoras. E é isso, eu vou ali beber um Yakult com licor de cacau. Eu vou ali beber o pão que o diabo amassou. Acho que eu vou ali pegar uma água mais fitness com limãozinho. Tem que se hidratar também. Se hidratem, né? Eu vou ali tomar uma puro malte com limão. Poderosa. Até arrepiei. Eu vou ali beber um tereré pra repor as minhas energias, todos os meus sais que eu perdi tomando meu vinho aqui. A reptiliana aí vai tomar tereré. Eu vou ali beber um golinho de 51, então. Então é isso. Falou, galera. Tchau, Até mais. Tchau! Falou! Tchau, tchau, gente! Tchau!